Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Jovens são presos em Araguari com arma e munições. São conhecidos pela prática de delitos na cidade. Resultado do Lira é considerado de risco em Uberlândia. Então, o resultado geral de todos os estratos ficou em 3,4%. Foram mais de 11 mil imóveis foram vistoriados para chegar nesse resultado e essa média geral. Porque é preciso redobrar os cuidados com os cabelos nesta época do ano. Essa combinação de agentes externos é que é um perigo para o cabelo. Esses agentes externos, eles agridem a queratina da cutícula do fio, deixando o fio mais vulnerável. Cruzeiro aposta nos jovens talentos para a temporada de 2015. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa com duas ocorrências da Polícia Militar que chamaram a atenção nas últimas horas em Araguari, no Triângulo Mineiro: roubo e armas apreendidas. Um homem e 2 adolescentes. Os 3 são acusados de provocar terror nas noites de Araguari. De acordo com a polícia, armados, eles abordavam comerciantes e levavam tudo. O chefe do trio, de 17 anos, foi apreendido depois de voltar de Ituiutaba. Nós iniciava o assalto, falava que isso aqui é um assalto, apanhava todo mundo no chão, pegava o dinheiro, recolhia o dinheiro e saía. O que era a participação dos outros comparsas que já estão presos? Tudo 5-7, roubo. Tudo participava ativamente? Tudo. Vocês participavam no assalto com aquela réplica ali? Participava. E ninguém desconfiava que era uma réplica de arma de fogo? Não. No dia do assalto aí foi preso o maior, a motocicleta utilizada e uma réplica. O menor evadiu para a cidade de Ituiutaba, posteriormente para Corumbaíba e hoje ele retornou à cidade de Araguari. Então a gente deparou com ele na área central. No bairro de Fátima, Iago Eduardo Couto e Danilo Oliveira foram presos com arma e munições. De acordo com a polícia, a dupla planejava roubar estabelecimentos comerciais na cidade. São conhecidos pela prática de delitos na cidade. Eles estavam transitando no bairro de Fátima, próximo ao bairro Brasília, e durante uma operação do GPMOR, eles tentaram invadir do policiamento, sendo que o policiamento foi atrás, conseguiu alcançá-los. Não sei de nada não. Tem alguma coisa a dizer? Não, senhor. Hein? Sei não. A arma de fogo tá contigo? Você estava na garupa da moto com ele? Não, senhor. Eu tinha acabado de pegar uma carona com ele. Tinha acabado de pegar uma carona? Sei. Mas você estava com arma ou não? Não, senhor. Uma propriedade no Distrito Federal é destaque na criação de cabras leiteiras de uma raça que veio da Suíça e se adaptou muito bem no Brasil. A fazenda já é referência para estudantes e estrangeiros interessados na produção de caprinos e ovinos. A chácara de 40 hectares fica a menos de 1 quilômetro da área urbana de Sobradinho, cidade satélite a apenas 25 quilômetros de Brasília. O médico capixaba Wilson Cesana adquiriu a propriedade há 50 anos. Ele conta que começou a criar caprinos influenciado pelos colegas e pacientes, que falavam da qualidade do leite de cabra. Eu sou médico e os colegas pediatras tinham uma dificuldade muito grande em alimentar as crianças que tinham intolerância ao leite de vaca. A raça escolhida foi a Sanen, originária da Suíça, cujas cabras são as de maior produção de leite no mundo. Hoje, o capril tem 60 fêmeas em produção. Cada uma dá em média 3 litros de leite por dia. Parte vai para a produção de queijos. O restante é para alimentar os cabritinhos. Outro segredo para a boa produção de leite aqui na propriedade está na alimentação das cabras. É uma ração bastante diversificada, com vários tipos de capim, farelo de milho e o guandu, uma leguminosa. E os animais têm bastante fome. Outro fator levado em conta na propriedade é o bem-estar dos animais. Todo o capril foi construído para dar o conforto necessário para o plantel, o que também reflete na produção. É um animal bem tratado, com água, alimento, proteção contra o sol, proteção contra o frio. Esse animal certamente produz mais. Além de produzir leite e queijo de cabra, a propriedade também recebe visitas, sobretudo de estudantes. E vem estrangeiros também.
Hoje, a visita foi de professores do Sudão, na África. A professora de caprinocultura do Instituto Federal de Brasília, Alessandra Vieira da Silva, que coordenou a visita, acha esse intercâmbio fundamental. A ideia é que os nossos alunos conheçam todas as realidades possíveis na produção de ovinos e caprinos, né? Então nós temos atividades não só lá no nosso campus do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, mas também em outros espaços, né, aqui em Brasília, que tem a criação de ovinos e caprinos. O seu Wilson Cesana sente-se gratificado por divulgar no meio acadêmico sua experiência bem-sucedida na criação de cabras. Nós recebemos pessoas da escola de agricultura, da faculdade. Os professores às vezes trazem alunos para vir tomar conhecimento. Eles não vêm aqui para aprender em detalhe, mas eles vêm ser batizados com aquilo, para depois cada um deles evoluir no seu próprio caminho. O mercado de couro registrou crescimento de 17% nas exportações em 2014. A expectativa do setor neste ano é manter as vendas para o exterior no mesmo nível e fortalecer a indústria de calçados. Em 2014, o valor total de couros e peles exportados do Brasil foi de 2,947 bilhões de dólares, montante que superou as vendas externas registradas em 2013 em 17%, segundo dados do Centro das Indústrias de Curtume do Brasil. Só em dezembro de 2014, os embarques somaram 254 milhões de dólares. Com o maior rebanho bovino comercial do mundo, o Brasil é o país que mais produz couro, com 45 milhões de peças ao ano. Em seguida, vem a Índia, Estados Unidos, China e a Itália, que produz e beneficia o couro. Nós exportamos para mais de 70 países. E o principal comprador é a China, o segundo é a Itália e o terceiro os Estados Unidos. E o quarto país é o Vietnã. O Vietnã é o país que mais cresceu. A expectativa das indústrias de curtume no Brasil para 2015 é de um ano mais difícil. Já o mercado interno permanece sem muita relevância para o setor, em função da baixa competitividade da indústria brasileira, que recorre a materiais sintéticos oriundos do petróleo para confeccionar calçados e acessórios. Custos elevados, muito tributo, mão de obra cara, falta de capacitação. Poderia ficar falando aqui muitos problemas que todo o setor industrial brasileiro tem. Se esse couro fosse processado dentro do país, todo ele manufaturado em calçados, e exportássemos calçado, que seria o ideal, nós iríamos faturar 25 bilhões de dólares. Então a diferença é muito grande. E por que isso não acontece? Porque os nossos clientes calçadistas se queixam que não são competitivos. O novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Regional Vale do Rio Grande, Najib Fakhuri, fez uma declaração que promete mexer com o setor. Gabriela, que declaração foi essa? Boa noite. Boa noite, Natália. Najib Fakhuri disse que pretende transformar a entidade de Uberaba em uma espécie de subsala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Entre os assuntos que devem receber atenção maior do presidente está a chegada do gasoduto a Uberaba. Temos uma responsabilidade enorme, que é substituir o Altamir, hoje secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Vamos dar prioridade ao trabalho que ele vinha fazendo na regional, tá certo? Quer dizer, vamos trabalhar a região como um todo e Uberaba. Temos algumas prioridades que, apesar de ser exclusivamente Uberaba, toda a região seria beneficiada. Então, qual será a bandeira de trabalho? Eu acho que nós temos algumas bandeiras de trabalho, mas, por exemplo, nós temos aí o foco agora com o gasoduto, que é importantíssimo para Uberaba e região, tá certo? Vamos estar trabalhando junto com o Altamir e junto ao governo do Estado, porque é uma iniciativa que depende do governo do Estado. Então, assim, vamos estar trabalhando junto nesse processo. Na verdade, vamos transformar a regional aqui numa antessala da secretaria. Então, todos os pleitos da região, junto com o prefeito Paulo Pial, nós vamos estar unidos para poder levar todos os pleitos, toda a ansiedade da região para a Secretaria de Estado e o governo do Estado. A planta de amônia depende também, não é só do gás, depende da Petrobras. A Petrobras ainda não manifestou se vai dilatar ou não o cronograma, mas ela não parou a obra, o que é muito importante. Então, efetivamente, a conversa do gás tem que ser realmente colocada em prática. Né? Nós temos a ZPE, nós temos algumas empresas de grande porte situadas em Uberaba. Eu diria que Uberaba pode não sofrer tanto como o que está pronunciado aí para o Brasil, de que a economia realmente está em baixa e tudo seria um problema. Uberaba, acredito eu,
que com a chegada dessas empresas de grande porte, a gente pode citar algumas como Vale, Petrobras, a chegada do gás, tá certo? Então, são algumas indústrias que com certeza vão gerar emprego. Com a chegada do verão, é preciso redobrar os cuidados quando o assunto são os cabelos. Saiba por quê logo depois do intervalo. Até já! A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia divulgou hoje pela manhã o resultado do Lira 2015. É o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. O resultado é considerado de risco. O Lira de janeiro de 2014 em Uberlândia foi de 3,3 pontos. Já em janeiro de 2015 teve um aumento de 1 ponto, 3,4. A situação é de alerta. Os campeões de infestação foram os bairros Santa Mônica, Vigilato Pereira, Saraiva, Lagoinha e o bairro Carajás, com 6,6%. Em segundo lugar, vem os bairros Jardim Holanda, Condomínio Morada da Palmeira e o bairro Jardim Canaã, com 5,3%. Os bairros Tubalina, Daniel Fonseca, Tabajaras, Fundinho e Patrimônio vêm em terceiro lugar, com 4,8%. No município de Uberlândia, mais de 11 mil domicílios foram visitados pelos agentes da zoonose. Então, o resultado geral de todos os estratos ficou em 3,4%. Foram mais de 11 mil imóveis foram vistoriados para chegar nesse resultado e essa média geral, que é uma média de todos os 27 estratos do município. O resultado é considerado de meio risco e preocupa as autoridades. Pelas condições climáticas, a gente já espera, pegando todos os janeiros ou os primeiros liras realizados anteriormente, que esse índice fica na casa de 3%. Ainda segundo o coordenador de controle da dengue, é comum o aumento do índice de infestação na época das chuvas, pelas condições favoráveis para a eclosão dos ovos do Aedes aegypti. Primeiro, as ações de imediato é trabalhar naqueles estratos que tiveram maiores índices. Então a gente pega todos os agentes que trabalham hoje por setor e a gente desloca eles para fazer ações naqueles estratos ou bairros com maiores índices. Há 7 dias, uma criança de 12 anos que mora na cidade de Lagoa Grande e estava visitando os parentes em Uberlândia, deu entrada aqui na UAI do Morumbi, suspeito de ter contraído a febre chikungunya. A criança ficou internada, foram feitos todos os exames, mas ainda não tem o resultado. Se confirmado a febre chikungunya, ainda não se sabe se ele contraiu em Uberlândia ou na cidade de origem. Tem 7 dias que essa criança está sendo monitorada. É importante ressaltar que ela chegou no nosso município a passeio de férias, ela não mora aqui em Uberlândia, chegou com sinais e sintomas e todas as providências, na medida que foi suspeito o caso, todas as providências foram tomadas. A coordenadora faz um alerta: qualquer sintoma que possa suspeitar a infecção de dengue ou chikungunya, que procure um atendimento médico. A diferença na doença é basicamente os sinais e sintomas. A chikungunya, a doença, ela tem uma localização de dor articular. Então, geralmente, em uma articulação só ou na articulação, por exemplo, do punho, vai doer os 2 punhos ao mesmo tempo. 94% dos índices de infestação vem da parte da população que não está fazendo o dever de casa, segundo a Coordenação de Controle de Dengue. A gente percebeu que 94% da responsabilidade aí está vinculada com os domicílios. Então, novamente, isso não é um índice novo, novamente a responsabilidade está associada com o próprio domicílio, ali na área principalmente peridomiciliar, da varanda, do quintal, da garagem, que normalmente são áreas descobertas e que ficam muitos recipientes ali que funcionam como criadouros para os vetores. Agora vamos para a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Em Paracatu, amanhã será de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 34 graus e a mínima de 21. Em Unaí, a máxima será de 35 e a mínima de 22. Pode chover no município à tarde e à noite. A previsão é de sol pela manhã. Em Santa Vitória, o dia já amanhece com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva na cidade. Máxima 34, mínima 26 graus. Em Abaeté, a máxima prevista é de 35 graus e a mínima 23. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Araguari também há previsão de chuva. Amanhã será de sol com muitas nuvens. Máxima 30, mínima 21 graus. Os dados são do Instituto Clima Tempo.
E com a chegada do verão, é preciso redobrar os cuidados quando o assunto são os cabelos. Para manter os fios bonitos, já existem produtos e cuidados específicos. Mesmo assim, muita gente não dispensa o bom e velho chapéu. Sol e calor não negam que estamos no verão. E na época mais quente do ano, não é só a pele que precisa de cuidados. Nessa época do ano, os cabelos sofrem uma série de danos constantes. Poluição, água do mar, cloro da piscina e os raios solares, que são os piores, que deixam os cabelos quebradiços e sem vida. Essa combinação de agentes externos é que é um perigo para o cabelo. Esses agentes externos, eles agridem a queratina da cutícula do fio, deixando o fio mais vulnerável. Antes de expor os fios ao sol, são necessários alguns cuidados. Nessa época do ano, as pessoas abusem dos leave-ins com filtro solar, dos chapéus, do boné, da viseira. Também é importante aquelas pessoas que forem à piscina, ao mar, que logo depois que saiam da piscina e do mar, que enxaguem o cabelo com a água doce. Além dos cuidados básicos, os salões de beleza oferecem tratamentos específicos para antes e depois do verão. Fazer um tratamento no salão pré-verão para recuperar a matéria que o cabelo perdeu com qualquer tipo de agressão que ele tenha sofrido e quando você voltar, fazer novamente esse tratamento. E para viagem, levar na mala o seu kit SOS para cabelos, né? Várias marcas no mercado já têm linhas solares, com shampoo, condicionador, as máscaras, leave-ins com protetor solar e hidratantes. Para quem não dispensa a exposição, a dica é prender os cabelos, pois diminui a área de contato com o sol. Outros cuidados necessários são com os fios que já receberam alguma química. Então, o coquezinho, um chapéuzinho, para aquela que gosta de usar o chapéu, sempre que estiver na sombra, tirar o chapéu, deixar ventilar, porque abafar o cabelo também não é ideal. Os cabelos loiros, os tingidos e os descoloridos são os que mais sofrem nessa época do ano. São inúmeras maneiras de se proteger da exposição solar, mas uma vem ganhando cada vez mais adeptos e espaço, movimentando o mercado de verão. São as vendas de bonés e chapéus. Nesse tempo que esse calor, né, que as pessoas estão derretendo, sabe, aumentou bastante as vendas, com certeza. E nesta época de calor tão intenso, a preocupação não deve ser apenas com os cabelos. É importante saber também como lidar com as altas temperaturas. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe o médico Luiz Henrique Vidigal. Boa noite, doutor. Quais os principais cuidados que devemos ter nesse calor? Boa noite. Os principais cuidados são de boa hidratação e de você não se expor demasiadamente ao sol. Basicamente, esses dois grandes cuidados. Quando a gente fala de não se expor demasiadamente, principalmente os horários piores, que são das 10 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, por conta desse horário de verão. E exercício físico nesse calor, pode? Pode, só que a gente vê muita gente correndo aí com sol a pino, né? Isso certamente não é muito saudável, porque você desidrata muito mais. O ideal é você fazer com roupas leves, se hidratar bastante antes e depois das atividades físicas. Não é contraindicado, desde que você faça num ambiente ventilado, nas horas menos quentes e com boa hidratação. E falando sobre hidratação, a gente deve aumentar a quantidade de água nessa época? Não tenha dúvida, porque aumenta muito a perda por transpiração. Não é só você suar, você transpira, você perde mais vapor também. Então, se normalmente nós devemos tomar de 2 a 3 litros de água por dia, nesses dias tão quentes como os que estão agora, né, os que estão fazendo agora, como aquela senhora falou que a gente está derretendo, é de 3 a 4 litros de água por dia, no mínimo. E existem enfermidades que surgem com mais frequência nesse calor? Existem as enfermidades infecciosas, que já foram faladas, né? Dengue, chikungunya agora. Existem principalmente também as diarreias, que são tanto por intoxicação alimentar, quanto também por aqueles quadros virais. Elas são mais frequentes nessa época. E as roupas, existe algum vestuário mais adequado, não? Sem dúvida nenhuma. Aquelas mais leves, as mais claras, e quando você vai se expor ao sol, que seja uma roupa branca ou de uma cor mais clara, protegendo os seus membros. E o uso constante de ares condicionado e ventiladores pode trazer mais doenças?
Para quem tem algum problema de rinite, sinusite, né, esses quadros mais crônicos, pode trazer. Do contrário, isso não é contraindicado de forma absoluta. Se você conseguir modificar um pouquinho mais o ambiente e numa temperatura não muito baixa e sem ser direto contra você, isso não é contraindicado. E a alimentação das pessoas deve mudar de alguma forma? Sem dúvida nenhuma. Água, verduras e frutas com muito maior quantidade do que nas outras épocas do ano. E algumas pessoas sofrem também de problemas renais nessa época? Sem dúvida. Aquelas que já sofrem quando tem uma infecção, dengue, diarreia, elas têm que redobrar a atenção e consumir muito mais água do que normalmente. Muito obrigada, doutor, pela presença. E daqui a pouco, no Band Cidade, Cruzeiro aposta nos garotos da base para formar uma equipe forte em 2015. Fique com a gente, eu volto já. Um grupo de Uberlândia pretende reunir cerca de 1.000 pessoas que tocam viola caipira. A ideia é fazer uma apresentação em conjunto no dia 7 de fevereiro. Os organizadores querem também entrar para o livro dos recordes. Só lembrando que aproximadamente 400 pessoas fazem parte hoje desse encontro de viola que ocorre sempre aqui na cidade de Uberlândia. E a ideia é levar também esse encontro para outras cidades da região, como Coromandel, Patrocínio e outras cidades. Mano, velho, fala um pouquinho a respeito de reunir 1.000 pessoas que tocam viola. O que seria esse intuito no dia 7 de fevereiro? Bom, primeiro que é lógico que a gente tem o intuito de entrar no livro dos recordes, né, no Guinness Book, até para a questão de valorizar a nossa cultura caipira através da viola. E a gente quer chamar a atenção para que a gente seja visto também como parte, né, do funcionamento, né, da nossa cidade. Agora, esse desafio também, pelo que eu estou entendendo, visa incrementar mais a cultura e incentivar as pessoas a tocar viola, seria isso? Até porque, para a gente juntar mil violeiros, a partir do momento, né, que essa menina começa a aprender a tocar, né, que você já toca aí 2 ritmos, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, que a gente vai fazer no dia 7, que é tocar um cururu, que é o Menino da Porteira e um torrado do Chico Mineiro, você já começa a despertar, né, essa meninada para poder aprender, até que já é o primeiro passo, né, já participar de um evento tão importante. E também aquele senhorzinho que toca lá a sua folia de reis, que gosta de bater uma violinha em casa só para os amigos, para ele poder vir fazer parte também. Eu sou uma pessoa assim, muito preocupada com a nossa cultura caipira, então eu criei o projeto Sementinha do Cerrado em 2005, aí em 2010, nas escolas municipais. Aí em 2010 eu levei esse projeto para minha casa. Agora o futebol. No Cruzeiro, depois da saída de jogadores importantes, a diretoria decidiu apostar nos garotos da base. Um deles tem mostrado talento e já agradou o técnico Marcelo Oliveira. Jogador rápido, veloz, que pega a bola e procura o gol o tempo todo. Jovem de 19 anos e um grande sonho conquistado. Chegar ao time profissional do Cruzeiro foi uma grande mudança. No começo você fica meio assim, você é acostumado a ver os caras na televisão e até mesmo eu acompanhava as partidas, ia no estádio assistir. E estar do lado deles é uma satisfação imensa. Hoje ele treina ao lado dos jogadores que conquistaram o tetracampeonato brasileiro. E para quem não se lembra, ele também contribuiu para essa conquista. Participou de 2 jogos e em um deles deu de presente a Hugo Rageli o gol de empate com a Chapecoense. Como eu jogo mais ali pelas beiradas do campo,
eu venho dando mais assistência do que fazendo gols, mas sempre que a oportunidade aparece, eu tento fazer o gol também. O garoto tem aproveitado a pré-temporada para ajustar a pontaria. Por hoje é só. O Band Cidade volta amanhã às 6:50 da noite. Obrigada pela sua audiência e fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.